Nós vamos falar sobre o edifício Purpurina, um estudo de caso de uma obra em aço. O grupo é composto por Eduarda, Gabriela, Giovana, Isabela e Sara. O edifício é localizado na Vila Madalena, em São Paulo. Possui 3 pavimentos, uma área de 350 metros quadrados e foi uma obra realizada em 2018, com uso principais para restaurantes e bares. Projetado pelo arquiteto Matheus Diniz, do escritório de arquitetura MDAD. O projeto estrutural da estrutura metálica foi realizado por Christian Colettini e o projeto estrutural concreto e fundações por Mário Cássio. Além disso, foi construído pelo escritório de engenharia JJR. O edifício foi construído na Vila Madalena, em São Paulo, em um bairro boêmio, em processo de intensa transformação. O lote é de difícil ocupação por conta de suas dimensões reduzidas, apesar de ser de esquina de grande destaque no bairro. O desejo principal do proprietário de início era um projeto de um edifício flexível, mas no final acabou sendo ocupado por um bar e um restaurante. Para realçar a solução estrutural e construtiva do edifício, foi escolhido o fechamento em vidro. O volume da edificação usa da sobreposição de blocos para criar um balanço frontal, o que é facilitado pela estruturação metálica, que permite perfis finos que agregam leveza. A estrutura de aço tornou-se então uma escolha óbvia, com os benefícios adicionais de ser rapidamente construída e ter um resultado estético memorável. Destacando as estruturas e os métodos construtivos, o vidro foi escolhido como principal material para as fachadas, além de painéis de concreto pré-moldado para as lajes. Como solução solar da elevação lateral, foi projetado um sistema de brise-soleil utilizando painéis reflexivos de policarbonato e estrutura de aço. Esses elementos foram escolhidos para proteger o espaço interno do sol da tarde, mas também tem um efeito visual dinâmico na fachada à noite. Completando a estética industrial, o piso térreo tem uma grande porta de enrolar de um lado e painéis de metais alternados do outro. A escada que liga os níveis projetada para permitir uma conexão visual entre eles teve, em sua grande maioria, metal e aço, para trazer transparência em cima de uma clarabóia. Por ser confortável e acolhedor, o uso da escada é priorizado, deixando o uso do elevador para pessoas com deficiência, idosos e pais com carrinho de bebê. Agora nós vamos falar do comportamento estrutural do edifício. A estrutura toma partido do esquema volumétrico de sobreposição que foi utilizado no edifício. O peso do volume de cima é direcionado às vigas do térreo que descarregam a força resultante nos pilares que encontram na fundação. As vigas do pavimento térreo atuam como vigas de transição, portanto são mais robustas do que as dos pavimentos superiores. A gente observa nesse esquema que a gente colocou para exemplificar como funciona essa distribuição das forças, nós temos em roxo os pilares, que eles pegam a força, no caso, o peso desse volume superior, e esse peso ele é direcionado a essas vigas, essa viga longitudinal que está em vermelho escuro. E nessas vigas não existe um pilar por baixo delas, então elas atuam como vigas de transição. Então o peso dos pilares de cima, eles são direcionados aos pilares nas extremidades que estão no piso térreo. E por isso, eles vão ter uma dimensão maior, como a gente vai observar nos cortes e nas fachadas que a gente vai mostrar posteriormente. E também a gente consegue observar que tem essas vigas intermediárias, que colocamos de azul, e também o balanço, que está em amarelo. Nós temos dois balanços nesse edifício, um balanço bem menor e um balanço maior na parte frontal do edifício. Aí, também, no vão do elevador e na caixa de escada, a gente observa que tem paredes estruturais. Então, não são estruturadas com a estrutura metálica. Também a estrutura possui alguns contraventamentos metálicos, existem volumes em balanço, como já falei, e as lajes são em painéis treliçados de concreto pré-moldado. No comportamento estrutural do balanço, para a gente explicar um pouco melhor, há algumas vigas em balanço
que precisam vencer esforços no momento fletor. Nas vigas metálicas, a tração é bem absorvida, diferentemente da compressão, mas esse não deve ser um problema, já que a estrutura não é tão esbelta. Os balanços, quando devidamente dimensionados, ajudam a diminuir os esforços da viga. Então, nesse esquema, a gente observa também a diferença do tamanho dos balanços. Nós temos um balanço bem menor, de aproximadamente 1,50, que nesse cálculo que a gente pegou dessa base do projeto estrutural do IOPANAM, a gente desconsiderou esse balanço para fazer esse cálculo por ser um balanço muito pequeno, quase não significativo nesse peso estrutural. Então, quando a gente pegou esse valor restante do vão de 12 metros, esses 12 metros que estão engastados eles estão apoiados em pilares, e depois nós temos um balanço de 4,60 metros, quando a gente coloca ele nessa divisão de 5 sétimos e 2 sétimos, a gente tem valores que se aproximam muito dos valores usados nesses vãos. No valor total de 16,60 metros, 5 sétimos deu 11,86 e 2 sétimos deu 4,74. Então, quando a gente arredonda esses valores, dá um valor bem aproximado dos 12 metros e dos 4,60 centímetros utilizados. Então, a gente observa que provavelmente esse cálculo ele foi feito em cima dessa base do IOPANAM. Outra coisa que a gente vai falar é das ligações estruturais. O edifício usa o sistema pilar-viga, que tem contraventamento, e a gente observa também que o contraventamento ele não está em todos esses vãos entre o pilar e a viga, né? Então, os contraventamentos estão concentrados em certas partes. Os pilares e as vigas possuem perfis H, e também não ficou tão claro, mas por análises feitas pelo grupo, as ligações dos pilares às vigas aparentam ser flexíveis. Nessa primeira foto, a gente consegue ver que tem uma coisa que remete a uma cantoneira, né? Que foi o fechamento feito com parafuso. E normalmente, quando é feito com essa cantoneira presa com parafuso, tem aquela folguinha, como a gente consegue ver nesse esquema aí embaixo. Então, a gente tem a viga, essa cantoneira, uma leve folga e o pilar. Então, essa folga, ela dá uma flexibilidade na estrutura. E a gente observa flexibilidade nessa ligação viga-pilar, porém, na ligação viga-viga, que está na imagem inferior do canto direito, a gente vê que a ligação viga-viga já é uma ligação rígida, que foi feita com solda. Do lado inferior também, a gente só vê a parte da solda. Então, uma ligação rígida. E a ligação viga-contraventamento, pilar contraventamento, ela é rígida, porém ela tem tanto solda quanto ligação com parafuso. Agora nós vamos falar um pouco da modulação. Na planta a gente consegue ver que os pilares eles estão afastados a cada 3 em 3 metros. E é uma modulação que ela se mantém ao longo dos outros pavimentos. E a gente observa que o vão criado, né, o vão vencido pela viga em cima desses pilares é um vão maior, de 10 metros. E a gente consegue ver também a projeção das vigas intermediárias, das longitudinais, e também a projeção do balanço que está em amarelo. Aqui, já na planta do primeiro pavimento, a gente observa que os pilares eles também se mantêm essa distância de 3 em 3 metros, essa modulação. Porém, o vão que a viga vai vencer é de 7 metros. Então, é um vão menor. E depois, no corte, a gente vai explicar um pouco melhor a questão da viga de transição. E outra coisa a se observar também nessa planta é que a questão da parede estrutural
que tem na caixa de escada, juntamente com o vão do elevador, e também que acima dessa parede estrutural, a gente vê que tem 2 pilares que eles estão projetados para fora do edifício. E também existem pilares que eles estão na parte em balanço, na parte de cima do balanço. Aí aqui também a modulação da planta do segundo pavimento, que se mantém exatamente a mesma do pavimento abaixo. Agora, no corte transversal, o corte ele passa justamente na caixa de escada e no vão do elevador. Então, a gente vê essas paredes estruturais que foram acrescentadas aí. E também a gente observa que foi onde eles escolheram para colocar a caixa d'água, né, já que é o lugar mais estruturado da edificação. Então, é interessante a gente observar essa escolha arquitetônica. Aqui, nós conseguimos ver que os pilares, que é uma coisa interessante do edifício, os pilares eles mantêm a mesma dimensão. Então, tanto nos pavimentos superiores quanto nos pavimentos interiores, os pilares eles vão manter as mesmas larguras. O que vai ter de diferente são as vigas. As vigas dos pavimentos superiores, elas são consideravelmente menores em questão da altura do que a viga do pavimento térreo. E essa viga, como ela está marcada na legenda, é uma viga de transição. Então, a gente vê que tem esse pilar do pavimento superior em laranja, que ele cai em cima dessa viga, porém não tem um pilar embaixo que vai descarregar esse peso diretamente para a fundação. Então, essa viga ela recebe o peso desse pilar e transfere para o pilar nas extremidades, que é o pilar do térreo, que está em vermelho. Então, por isso que a gente observa que essa viga ela tem uma altura bem maior do que as vigas de cima. Por isso que ela é mais robusta, porque ela faz esse papel de transição e ela suporta uma carga muito maior do que as outras vigas. Aí aqui a gente observa essa mesma questão, que aqui já é na fachada. Aí aqui no corte longitudinal, a gente consegue ver também bem a questão dos pilares, que mantém a mesma largura, né? E as vigas, todas essas vigas que aparecem aí são vigas intermediárias. Então, a viga transversal, que é a de transição, ela só está cortada, que é o que está circulado em tracejado e azul. Então, a gente vê que ela é bem maior do que essa viga intermediária. E eu fiz a separação de cor dos pilares dos pavimentos superiores e do térreo, só para ficar um pouco mais claro, só que é importante observar que eles têm a mesma largura. E também tem a questão do contraventamento, que a gente observa em amarelo, que o contraventamento ele não está em todo edifício, mas ele se faz presente. E também tem a questão do balanço, né, que a gente consegue ver bem aqui, o balanço na parte direita e na parte esquerda, que é bem menor. E então é isso. E aqui na fachada também a gente consegue ver bem essa modulação. Dimensionamento de pilares. Vou começar pelo pilar do térreo, e ele tem 2 pavimentos apoiados nele. E ali no gráfico, em laranjado, a gente colocou a dimensão necessária para que o pilar seja apoiado com 2 andares. Então, seria uma dimensão entre 12 a 33 centímetros de largura. Porém, no projeto, eles usaram uma largura de 40 centímetros. Então, a gente pensou que esse superdimensionamento provavelmente ocorreu devido a fatores estéticos. Aqui, falando sobre o último pilar do último pavimento, ali, ele tem uma altura de 2,60, e a gente pôs ali no gráfico, na altura de 2,60, em laranjado, a dimensão necessária, que seria entre 6 e 25 centímetros de largura. Porém, eles continuaram usando a dimensão de 40 centímetros de largura. Então, a gente
ainda pensou na ideia de ser, por fatores estéticos, de manter tudo por 40 centímetros. Vamos falar sobre o pré-dimensionamento de viga. O vão a ser vencido é de 7 metros e a altura que foi usada no projeto foi de 35 metros. No gráfico, a gente pode ver que a altura aproximada para um vão de 7 metros, a altura da viga é de 29 a 55 centímetros. E no projeto foi usado 35 centímetros. Então, está dentro dos parâmetros do gráfico de Opanam. Agora, o pré-dimensionamento de outra viga, essa é a viga que já foi falado antes, que é a viga de transição. O vão é de aproximadamente 10 metros e foram usados 53 centímetros de altura. De acordo com o gráfico, a altura da viga deve ser de 45 a 70 centímetros. E na edificação foram usados 53, então está dentro dos parâmetros também do dimensionamento aí de Opanam. E a gente pode ver que ela foi maior do que a viga de cima, a altura, devido a ser também uma viga de transição. E a outra viga não é uma viga de transição. E ela também está mais abaixo. Geralmente, isso ocorre com os pilares, mas como a gente viu, os pilares foi mantido todas as alturas. No final, a gente vai fazer uma conclusão sobre isso também. Agora, falando sobre o pré-dimensionamento de laje, a laje usada foi uma laje de painéis treliçados de concreto pré-moldado e com um vão de 3 metros e uma altura de 35 centímetros. Porém, nós olhamos no livro do Opanam e não vimos um gráfico para esse tipo de laje. E também olhamos em tabela de pré-moldada e de vigota e os números não se encaixavam. E também, dentro dos parâmetros do gráfico de laje de concreto, os parâmetros não se encaixavam. Então, fizemos uma análise da laje do edifício em si. A laje pré-moldada é uma solução econômica para vãos de até 7 metros e para vãos maiores recomenda-se uma armação de forma de treliça entre concreto de capa e de vigota, que vence até 15 metros ou mais. E ainda com relação a essa laje, o Opanam fala que a treliça ela não tem função estrutural, ela é usada para aderência das partes dessa laje. E então, nesse caso, como o vão não é tão grande, é de 3 metros, a gente não viu o porquê ter sido usado essa treliça. Pode ter sido por causa de algum fator bem estrutural e que durante o processo teve que ser usado. E para concluir, aí a gente tem as análises que fizemos do sistema estrutural, do comportamento, dos gráficos e de todo o projeto. Os pilares, eles possuem as dimensões semelhantes, como foi falado, e elas foram superdimensionadas, então devido a fatores estéticos para ficar esse ar de industrial, como foi o conceito mesmo do projeto. Observe-se também que as vigas do pavimento terra, elas possuem uma altura maior do que as que estão no pavimento superiores, e isso ocorre porque elas suportam as cargas desses pavimentos de cima. E como a gente falou, geralmente isso ocorre com os pilares, mas a gente acredita também que essas vigas são mais altas por serem vigas de transição, na verdade, porque os pilares já estão superdimensionados. Através dos gráficos, da análise do comportamento estrutural e da presença de contraventamentos e de ligações rígidas, apesar de ter algumas ligações flexíveis, a gente percebeu que o edifício ele poderia ter uma estrutura mais esbelta. Então, tem um superdimensionamento, mas por fatores estéticos, acredita-se que foi usada essas estruturas com perfis maiores justamente para realçar mesmo a parte metálica, para ter esse ar industrial e esse ar metálico, que ao mesmo tempo que fica meio leve, meio pesado, então foi um fator estético mesmo. E uma outra coisa também é que, às vezes, justamente por isso, a gente também ficou questionando isso, que justamente por ter as dimensões maiores, talvez usou essa laje treliçada para suportar essas cargas excessivas.
E aí ficou esse questionamento, mas que a gente chegou a essas conclusões. E é isso, agora a gente finalizou sobre o edifício purpurino.